também por tudo que o Senhor vai fazer. Toma aqui, Senhor, o teu filho nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa usá-lo com intrepidez, com ousadia nesta noite, que teu Espírito Santo, Senhor, desça sobre ele, Senhor, de forma sobrenatural, e que a porção seja dobrada, Senhor, sobre a vida dele nesta noite, para que o Senhor possa, Senhor, trazer a tua palavra revelada aos nossos corações, através da vida desse grande homem de Deus. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Toma cativamente da tua igreja, para que a tua palavra possa fluir, Senhor, nesta noite. Que a palavra penetre como o Senhor a espada na divisão da alma e do espírito, Senhor, e que ela possa proporcionar o efeito que te apraz, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Querida igreja, aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque mais uma vez o Senhor se faz presente. Poderíamos ir embora depois de um louvor desse, né? Poderíamos, porque eu não sei você, mas eu já senti a presença de Deus aqui de uma forma gloriosa. E eu sei que quando Deus começa a fazer dessa forma, grandes coisas vão acontecer, né? Nós conhecemos a voz de papai, não vai? Nós conhecemos a voz do Todo-Poderoso. Queridos irmãos, eu louvo a Deus pela boa oportunidade. Oportunidade de estar aqui na frente, a confiança. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma intercessora, que é minha esposa, né? Que se as minhas pernas tá tremendo ainda, a dela tá pior. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem ouvido as orações dela. Louvado seja Deus, amém? Queridos irmãos, como eu tenho pouco tempo, deixa eu botar o meu cronômetro, né? Porque a ordem que nos é dada, nós temos que cumprir. Fiel é Deus. Se eu puder pôr um título nessa mensagem, eu vou chamá-la de O Chamado Transformador. Quem aqui tem chamado? Quem aqui já ouviu a voz de Deus e falou, você tem esse chamado? Quem aqui é escolhido por Deus? Quem tem certeza disso? Quem tem certeza que vai morar no céu? Eu sei que tem duas pessoas que vão morar no céu, aqui nesse lugar. Uma sou eu, a outra... Glórias a Deus. Eu ouvi isso um pregador falando e eu gostei. Não é autoria minha, tá? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós vamos falar da vida de um homem de Deus, um profeta, chamado Isaías. Esse profeta Isaías, eu cometi um grande erro no passado, quando eu ministrei essa mensagem, falando que o profeta Isaías era primo do rei Uzias. Mas eu procurei na palavra de Deus, olha só qual é a importância de você buscar na palavra de Deus. Eu repeti aquilo que eu ouvi. Falei errado, porque a palavra de Deus não fala isso. A palavra nos relata que ele tinha uma intimidade muito próxima, porém poderia ser que fosse um primo, algum parente próximo. Mas ele era muito próximo do rei Uzias. Então, eu peço perdão se... Eu acho que não foi nessa igreja, foi em outro lugar, mas amém. Queridos irmãos, vamos ler o texto base que está lá no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos ler do 1 ao 8. É uma passagem muito conhecida. Isaías 6, do 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quem que viu isso? Profeta Isaías. Ele teve essa visão. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 eles voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Para aqui, daqui a pouco a gente vai para o 4.
eu fui buscar por que eles falavam santo, santo, santo. E a Bíblia nos relata que sempre os anjos falam santo, santo, santo. Isso é de graça. É porque é santíssimo. Eles querem mostrar Deus como um santo dos santos, dos santos, dos santos. Então a palavra seria santíssimo. Então, como eles não falavam santíssimo, é santo, santo, santo. Você vai chegar no céu, você vai falar santo, santo, santo. Quando eu chegar no céu, eu vou falar santo, santo, santo. O céu está cheio da tua glória. Glória a Deus. 4. E as bases dos alicerces. Põe o 3. Isso, o 4. Desculpa. As bases dos limiares se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Ele tirou uma brasa do altar e veio a mim. Com essa brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por mim ou por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a nós. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, eu não poderia começar essa mensagem sem trazer algo da vida de Isaías até o capítulo 6. Porque no capítulo 1, eu até fiz um resumo muito rápido, com uma única frase, do 1 ao 5 e o 6. No capítulo 1, Deus rejeita rituais vazios. Pede arrependimento verdadeiro. Ou seja, no capítulo 1, Isaías apontava o seu pecado, apontava o pecado daquele outro. Eu imagino, porque ele tinha intimidade com o rei Uzias, ele apontava, olhava e falava: você está errado, você é um sem vergonha, você não pode fazer isso, você não pode praticar essas coisas. No capítulo 2, Deus será exaltado, os orgulhosos abatidos. Ou seja, no capítulo 2 ele nos mostra que o Senhor vai ser exaltado, e aquele que tem orgulho será abatido. Ou seja, é um profeta que profetizava com o dedo na cara de todo mundo. Ele olhava e falava: você é orgulhoso, você vai ser abatido por causa do seu orgulho. Mudou alguma coisa para os dias de hoje? É que hoje nós temos o medo de colocar o dedo na cara, mas os profetas ainda fazem isso. No capítulo 3, juízo sobre os líderes injustos. Está mudando a história hoje? Hoje nós não pedimos o juízo para os líderes injustos. Hoje nós não pedimos o juízo de Deus para o pessoal que está trazendo algo de ruim lá no Brasil, que nós conhecemos. Nós não pedimos o juízo. Nós não pedimos o juízo do nosso irmão. Às vezes, o nosso irmão sempre foi uma bênção, mas ele pisou no meu calo, eu quero a cabeça dele. Porque nós queremos o juízo. E Isaías não era diferente. Ele falava: eu quero o juízo da sua iniquidade, do seu pecado. No 4, remanescente será purificado. No 5, Deus espera justiça, encontrou opressão. O nosso Deus é justo, Ele é bendito, Ele é poderoso. E Ele encontra a opressão do povo.
Isso tudo o profeta Isaías falando, tá? Um profeta de Deus. Porém no 6, Isaías vê o Senhor e responde ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E a palavra no versículo 1 começa: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, eu olhei, eu prestei atenção. Ou seja, às vezes nós temos um rei Uzias nas nossas vidas, e que ele precisa sair de cena, para que nós possamos enxergar o nosso Deus. O Deus sempre esteve ali, mas por causa da intimidade que ele tinha com o rei Uzias, por causa das costas quentes, que ele poderia falar o que quisesse, fazer o que quisesse, nada acontecia com ele, ele falou: eu faço o que eu quero. Porém, no capítulo 6, Uzias morre, e ele não tem mais as costas quentes. No capítulo 6, ele olha e fala: eu estou vendo o Senhor. Aí ele reconhece. Tem alguma semelhança com as nossas vidas? Às vezes nós colocamos a nossa fé no próximo, nós colocamos a nossa fé no governo, nós colocamos nós acreditamos em tudo que nos é falado, e não damos ouvido ao que o Senhor tem para nós, ao que o Senhor quer falar de nós, ao que o Senhor traz para as nossas vidas. Pode até ter morrido Uzias da tua vida, mas o teu Deus está no trono. Eu dou uma pausa aqui para trazer algo que eu ouvi, que eu assisti faz umas semanas. Existe um museu na Europa, eu acho que muitos devem ter visto, mas isso mexeu muito comigo. Um museu na Europa onde tem um quadro, e o nome desse quadro se chama Checkmate. E o quadro é uma pintura de um jogo de xadrez, onde um homem, um anjo todo triste, e Satanás jogando xadrez. Ou seja, o quadro declarava exatamente que era checkmate para Deus. Satanás vencendo o jogo, era o fim. Mas nessa visita desse museu, foi feito um tour com um grupo de campeões, foi campeões de diversas modalidades. E um dos campeões era um campeão de xadrez. E eles passaram, olharam o quadro, e aquele campeão de xadrez ficou prestando atenção naquela pintura. Isso me chamou muita atenção, porque o pessoal voltou e falou: não, eu estou observando esse quadro, e vocês sabem que eu sou campeão de xadrez, e eu estou contando as pedras, eu estou contando os pontos, e esse quadro ou vai ter que mudar o nome, ou vai ter um outro final. Mas por quê? Eu sou campeão de xadrez. E pelo que eu estou vendo nessa pintura, o rei ainda tem mais uma jogada. E eu olho para você e falo: você pensa que é o fim. Você olha para trás e fala: nossa, mas que tristeza, eu nem queria mais isso. O meu sonho está acabado, porque o Senhor Deus não olha mais para mim. Meus irmãos, não é checkmate para a sua vida. Você tem mais uma jogada. O Senhor Deus tem mais uma jogada na sua vida. Apenas nós acreditarmos nessa jogada, acreditarmos que o Senhor pode trazer o novo para nós. Assim como ele trouxe para Isaías, ele trouxe um novo para Isaías. Ele trouxe algo sobrenatural para a vida de Isaías. Ele abriu os olhos de Isaías. Você acha que pode ser diferente comigo ou com você? Você acha que ele não pode abrir os nossos olhos? Você acha mesmo que ele não pode olhar para você com misericórdia e falar: esse aí é meu filho, eu só espero um sim, eu espero só um ok, eu espero um aleluia, eu espero um glória a Deus. Entrega para ele, dá para ele o seu melhor. Todos nós pecamos. Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Minha boca é de impuro. Eu habito no meio de impuros. Meus irmãos, nós no mundo somos impuros. Nós pecamos todos os dias. Se você falar que não peca, você já está pecando. Então o nosso ambiente é de impuro. Estamos em semelhança com Isaías ou não estamos?
A única diferença é que nesse momento Isaías reconheceu. E nós reconhecemos que somos impuros? Nós declaramos que somos falhos? Ou às vezes nós deixamos a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa ignorância levar e falar: nossa, eu sou melhor. Não sou impuro, eu sou melhor. Você vai acusar o meu erro, mas eu vou virar o jogo contra você, porque eu sou melhor. Não seria melhor você falar: é verdade, eu errei? E eu confesso aqui, meus irmãos, eu erro. Eu perdi a chave do correio na minha casa. Estou sendo acusado por isso, meus irmãos. Como eu quero estar errado nisso? Como eu quero? Eu peço a Deus para encontrar essa chave no meio de algum bem meu, para mim não poder falar nada, porque eu quero estar errado. Mas a mulher sempre ganha, meus irmãos. Ela está certa sempre. Eu devo ter esquecido em algum lugar, eu devo ter perdido. Isso nunca acontece, mas pode ter acontecido. Porque eu também erro, meus irmãos. Eu tenho que confessar os meus erros, eu também erro. O mesmo fogo que queimou os lábios de Isaías vai tocar a tua vida hoje. E aqui eu abro um parênteses para o fogo. Nós sabemos que o fogo, ele destrói. Nós sabemos que o fogo consome. Mas o que tocou os lábios de Isaías? Uma coisa é a gente experimentar o fogo dentro de uma padaria, dentro de uma balada. Né? Nós tivemos no Brasil, no Rio Grande do Sul, uma história. Nós tivemos aqui em Orlando uma história parecida. O pessoal experimentou o fogo de uma forma diferente. Aí os crentes vão para a igreja e querem sentir o fogo de Deus. Porque o fogo que sai do altar é de Jesus. Ele não queima, ele te purifica, ele te santifica. O fogo que sai do altar do Senhor é poderoso. O fogo muda a tua história. Às vezes você vai para o culto e fala: Senhor, eu não sinto o que aquele irmão está sentindo. É porque você não deu o aleluia que ele deu, você não deu o glória a Deus que ele deu, você não falou: Senhor, eu te amo, eis-me aqui, ai de mim que sou os lábios impuros, tenho lábios impuros, Senhor. Confessa, fala com o Senhor, para ver se o fogo do altar não pega você. Nós já tivemos diversas experiências de monte. Quem aqui já foi no monte e orou e buscou a presença de Deus de uma forma tão gloriosa, a ponto de pegar um graveto no chão e olhar para ele, ele está aceso? Essa experiência é sensacional. Mas como que vai acender um gravetinho de madeira? A presença de Deus pode qualquer coisa. Eu tive experiência no monte. O servo de Deus, um profeta, falou: quem aqui crê que Deus pode derramar ouro do céu? Ah, acho que não. Estenda suas mãos, abre os seus braços. E choveu pó de ouro. Quem aqui crê que fala: você está faltando um dente na sua boca, pois esse dente vai crescer de ouro. Experiência com Deus. Experiência, meus irmãos. Nós temos esse tipo de experiência. Por quê? Porque um dia nós nos apresentamos diante do altar do Senhor e falamos: eu quero o fogo que sai desse altar. Às vezes nós duvidamos do poder de Deus, às vezes nós olhamos e falamos: isso deve ser conversa, isso deve ser algo que não é do Senhor. Eu via isso lá no Espiritismo, é igualzinho. Eles estão imitando. Satanás é imitador, o Senhor é inovador. Amém? Um chamado transformador para servir. A quem enviarei? Eis aqui-me, Senhor, envia-me a mim. Deus procura os disponíveis, não os perfeitos. Às vezes nós queremos apresentar a perfeição para o Senhor, mas nós não somos perfeitos. Às vezes nós falamos: no dia que eu estiver bem, que eu estiver perfeito, eu vou me apresentar para o trabalho do Senhor. Meus irmãos, você está fazendo completamente errado. Sobe no altar. Se Deus te chamou, vai no altar. Fala com o Senhor. Fala errado mesmo. Vai careca mesmo. Qual o problema? A grande questão é o que você vai falar, o que o Senhor te manda. E é muito bom ser reconhecido como servo de Deus.
do que ser reconhecido como mais um no mundo. Mais um no mundo, você vai viver no máximo 80 anos. Ser reconhecido de Deus, você vai viver uma eternidade. Meus irmãos, já estou caminhando para o final aqui, viu? Tenho poucos minutos aqui. Ah, que bom. Então vamos embora. As filhas aí que segura a bronca depois, né? O chamado exige disposição antes da missão. Ou seja, se você tem um chamado de Deus, se coloque. Senhor, eu estou aqui. Igreja, eu estou aqui. Pronto. Você sabe varrer chão? Eu vou aprender. Você sabe lavar um banheiro? Eu vou aprender. Hoje você lava o banheiro, amanhã você está na portaria, daqui a pouco nós estamos pintando a casa do Senhor, de repente nós estamos passando um aspirador, passando um pano no altar do Senhor, presta atenção, aonde queima. Às vezes você está de joelho aqui, pegando alguma coisinha, arrumando um fio. Se coloca à disposição do Senhor, para ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Vai fazer coisas tão grandes, que vocês vão ser reconhecidos como servos de Deus. Aqueles que olhavam você no passado, vai olhar para você nessa noite e vai falar: quem é esse? Quem é esse? Eu conheço o passado dele, eu conheço o passado dela, eu sei que ele fazia, eu sei que ela fazia. Mas um dia você aceitou o Senhor, um dia você aceitou o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Deus quer revelar a sua glória, purificar tua vida e usá-lo com poder. Põe para mim Levítico 6:13, por favor. Aleluia. O fogo arderá continuamente. Aonde que vai arder o fogo? Aqui traz uma revelação para nós. No Antigo Testamento, o fogo não poderia ser apagado. No Novo Testamento, ele arde todo momento. Às vezes nós não conseguimos ver o fogo, mas ele arde. No dia que você subir nesse altar e não sentir o fogo te queimar, você está frio. Porque não tem como você não subir no altar do Senhor e ficar da mesma coisa, da mesma forma. Amém? Uma exportação final vinda de lá do Brasil. Vocês já sabem, né? O diabo teme quem tem iniquidade com Deus, intimidade com Deus. O diabo teme quem tem intimidade com Deus. O sol nasce para todos, mas a sombra do Altíssimo é só para aqueles que os dons atraem os homens, mas a santificação atrai a Deus. Eu aprendi algo no passado, meus irmãos, que quando nós somos novos convertidos, estamos ardendo no fogo, inexperiente. Eu falei muito isso também, quando eu comecei a ministrar dentro das cadeias, e eu falava: não, Satanás, a única coisa que Satanás tem que saber da minha vida é o número do meu sapato, porque eu tenho que pisar e gravar na cabeça dele. Até um pastor me chamar a atenção e falar: meu irmão, muito cuidado quando você fala isso, porque não dá para você pisar na cabeça de Satanás sem santidade. Aí isso abriu os meus olhos. Porque o nosso motivo para ir para pregar na cadeia é: nós temos que estar santificados, nós temos que estar com a vida no altar, de uma forma tão gloriosa, que nós encostarmos no portão, ou no estacionamento, Satanás já se manifesta lá dentro. E nós chegamos a ver isso, meus irmãos. A gente encostava, já começava a gritaria, manifestação de demônio. Então, não pense que você é mais forte que demônios, que Satanás. Porque quem está na sua frente que é forte. Nós não somos fortes. Mas esse que está na nossa frente nos protege. Ele se levanta. Vocês já viram o teatro? A Isabela trouxe um teatro uma vez, foi no acampamento, não foi? Aonde que Satanás estava, os demônios atacando, e Jesus levantava assim, abria a capa. E todos caíam. É dessa forma. Existe uma guerra espiritual.
Os dons atraem os homens, mas só a santificação atrai a Deus. Isso está lá em Hebreus, no livro de Hebreus. Aplicação final. Meus irmãos, algo sobrenatural acontece quando você levanta suas mãos e fala: eis-me aqui, Senhor. Quando você se coloca à disposição, a sua carne tem que tremer quando você fala: eu sou servo de Deus. É um privilégio para nós ser servos de Deus. Você olhar na escala e ver o teu nome na portaria. Não tinha algo mais edificante na minha vida, na vida da minha esposa. A ponto de nós começarmos a ser os primeiros a chegarem na igreja para lavar banheiro, para arrumar as cadeiras, varrer e orar por cada cadeira. A gente orava cadeira por cadeira, pedindo para Deus: Senhor, quem sentar aqui abençoa, muda a história. Meus irmãos, nós temos testemunhos maravilhosos quando nós nos colocamos a servir ao Senhor. Existe uma pessoa no Brasil, eu decoro a data porque é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E ia ter uma apresentação de uma dança na nossa igreja, e as mulheres estavam, só as tiazinhas, tá? Só acima dos 25 anos, tá? Não vou falar a idade que vai entregar. Então elas estavam ensaiando para a apresentação das danças. E eu tinha que levar, eu tinha que ficar ali na porta, cuidando. São Paulo, meus irmãos, São Paulo, tem que fazer a segurança dessas mulheres. E estou lá na porta, aparece um irmão com cara de bravo. Só que a gente lá no Brasil tinha o costume, já chegou, a gente já abraça e já dá um beijo no rosto. Quero saber. Esse cara ficou assim, deu um passo para trás, ficou assim: eu só vim para o culto. Falei: mas hoje não tem culto, era numa quinta-feira. Hoje não tem culto, é só um ensaio das irmãs aqui e tal. Mas vem sábado, vem amanhã na sexta e vem domingo. Tá bom, eu volto aí. E essa pessoa voltou. Voltou, falou comigo lá, fui lá e dei outro beijo nele. Quebrar o coração logo. Passou um período, se firmou na igreja, se fez o curso de obreiro. Lá tem 1 ano para se tornar um obreiro, depois mais 1 ano, não sei o quê. Aí você é levantado a diácono. Meus irmãos, no dia do batismo dele, foi na sede. O pastor que batizou ele, que era o pastor presidente, era companheiro dele de assalto a banco. Para você ver, quando ele viu, ele falou: irmão Porto, você aqui. Aí ele catou no microfone, e é aquele tipo de pessoa, quando pega não quer soltar mais. Ele falou: ó, eu vim para assim, vim aqui, tô firme, gosto da igreja assim, mas o que mais me motivou foi que o irmão, sem me conhecer, me abraçou e me deu um beijo. Todo dia 8 ele manda uma mensagem para mim: fazem tantos anos daquele beijo, fazem tantos anos. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você ver isso. Aplauda o Senhor, Ele merece. E voltar, eu já estou concluindo, meus irmãos, porque hoje vai ter algo poderoso. Mas na célula, eu participei de uma célula essa semana, e a Isabela falou algo de John Wesley. E tem algo na vida de John Wesley que eu vi essa semana que me impactou. Porque nós achamos que John Wesley era aquele cara, aquele bambambam, né? Não, ele se tornou o bambambam. Mas você sabe como ele se tornou o bambambam? Eu até anotei aqui. John Wesley disse: preciso nascer de novo. Mas quando ele disse isso, ele estava sozinho e de joelho. Preciso nascer de novo. E a partir daí veio sobre ele algo sobrenatural, aonde ele ganhou muitas almas. E outro, Charles Finney, teve um batismo de fogo que levou ao avivamento em 1700 e alguma coisa. Meus irmãos, hoje nós estamos em 2025. Você pode ser aquele que vai se ajoelhar e falar: eis-me aqui, Senhor, mas eu quero o que aqueles homens tiveram. Eu quero experimentar um renovo. Nós temos promessa de um avivamento para esse lugar, nós temos uma promessa de avivamento que vai vir do Brasil, e nós somos a geração que vai participar desse avivamento.
depende de nós. Ontem os jovens aqui só tiveram louvor, eles foram avivados. Acampamento, meus irmãos, nós temos experiências sobrenaturais dos jovens sendo avivados, a ponto de recusar uma festa, para estar na presença do Senhor. Ou seja, é o mundo entrando nos jovens ou é os jovens saindo do mundo? Esse é o grande motivo, é tirar os jovens desse mundo, apresentar o Senhor para ele, assim como Isaías fez. Senhor, eu tenho meus lábios impuros. Eu falei isso para o Senhor, eu tenho meus lábios impuros. A minha vida é pecaminosa, e eu peço perdão todos os dias, diante da presença de Deus. Eu falo: Senhor, mais uma vez eu me coloco na tua presença, para te pedir perdão. Perdão pelo que eu fiz no passado, perdão pelo que eu pensei quase agora, porque você peca a todo momento. E como você vai ser usado para a glória de Deus, tendo um coração puro, um coração imundo? Como você vai ser usado para a glória de Deus, tendo pecado, arrastando pecados, que você não consegue nem conversar com o Senhor para confessar? Existem pecados que nós não queremos falar para o Senhor. Eu sou o único aqui que tem um passado. Existe no mundo a frase: o passado te condena. Não, o passado hoje vai ser quebrado, em nome de Jesus. Porque um sim, basta um sim, basta um levantar de mão, basta um falar: eu quero, Senhor, viver um novo. Eu quero uma restauração na minha vida. Eu quero um sobrenatural. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser a diferença da minha família. Quando todos olharem e falarem: esse aí não vai servir para nada. Aí eu falo aqui, vem um careca, gordinho, baixinho, e fala: você serve para Deus. Você pode ser uma atalaia nas mãos do Senhor. Você pode ser usado para a glória de Deus. Você pode ser a bênção que vai ter uma vida eterna com o Senhor. O mesmo fogo que queimou os lábios de Isaías vai tocar a tua vida hoje. Não é amanhã, é hoje. Basta você querer. Quem quer o fogo de Deus hoje? Quem quer ser tocado? Quem quer falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Glórias a Deus. Os irmãos. Opa, abriu errado. Até separei aqui, se vocês quisessem, uma oração, né? Aleluia. Vamos abrir aqui. Um chamado transformador. Deus está procurando um Isaías nesta geração. Alguém que diga: eis-me aqui. Quem está disposto a ser enviado? Quem está disposto a pagar o preço? Levanta a tua mão e declara: eis-me aqui. Envia-me a mim. O meu Deus que chamou Isaías para esta noite, está aqui esta noite. Ele quer revelar sua glória, purificar a minha vida, purificar a tua vida e enviar para o propósito dele. Não importa o passado, não importa as falhas. Se Deus te purificar, Ele te levanta e te usa com poder. Vamos orar todos juntos agora com força. Eu vou falar e vocês vão repetir. Senhor, purifique meus lábios, purifique minha vida. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Agora feche os seus olhos. Toca no seu irmão. Fala para ele. Recebe o fogo. Recebe a capacitação. Recebe o chamado.
agora. Amém? Queria chamar o louvor. Vamos trazer uns louvor de fogo para você ser ativado pelo Espírito de Deus. Só aqueles que querem. Ó, 2 minutos, hein? Glória a Deus. Ó, para registrar. Fiel é Deus. Meus irmãos, nessa noite é uma noite de glória. Eu não quero ver você com vergonha, eu não quero você tímido. Porque a timidez não é do Senhor. A vergonha não é do Senhor. O medo não é do Senhor. Eu sei que as pessoas têm medo, né? Mas a palavra diz que não temas, 366 vezes. A Bíblia diz, não temas. Não temas, eu estou contigo. Não temas, o Senhor é com você. Não temas, eu faço essas coisas. Não temas, eu luto as suas lutas. Eu sei que amanhã você tem um gigante para enfrentar. Mas não temas, porque hoje Deus te dá força, te capacita. Deus realiza sonhos. Deus tira sonhos da gaveta. Deus traz um renovo para a sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor.